Olá, meu nome é Adriana Rezende, eu sou médica da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, faço parte da equipe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora. Vou falar um pouquinho com vocês sobre o segmento do paciente, o acompanhamento mensal do paciente em tratamento de tuberculose. O conteúdo desse vídeo vai ser o acompanhamento mensal do adulto e o acompanhamento mensal da criança. Nós vamos perceber que vai ter pequenas diferenças entre as duas situações. No acompanhamento mensal, né, tanto do adulto quanto da criança, esse acompanhamento ele consiste em 3 atividades principais, que é o acompanhamento clínico, o controle bacteriológico e o controle radiológico desse paciente. Acompanhamento clínico, nós vamos ver, seriam nas consultas mensais, né, essas consultas são mensais, deve ser realizado, então, nessas consultas, na anamnese, conversa com o paciente, identificar as queixas que ele possa estar tendo em relação à medicação, sinais e sintomas que ele ainda persistem ou não, né, e esses sinais, a persistência dos sinais e sintomas anteriores ao tratamento, vão indicar a evolução favorável ou não da doença após o início do tratamento, né? Uma questão importante é a monitorização do peso do paciente para eventual ajuste posológico. Geralmente esse paciente está desnutrido no início do tratamento, com a recuperação, né, gradativa do quadro clínico dele, ele recupera o peso e às vezes a gente precisa de ajustar a dose desse paciente. A ocorrência de reações adversas também é muito importante conversar com ele sobre essa questão, sobre como ele está se sentindo, porque uma das formas de abandono de tratamento, né, grande seria o grande número de efeitos colaterais que possam ter. Então, explicar sobre essa questão, mudar o horário do medicamento, caso, né, dependendo do horário, da queixa do paciente, enfim, tentar de todas as formas que os pacientes não abandonem o tratamento. A avaliação da adesão ao tratamento é importantíssima em todas essas consultas mensais. Em relação aos exames laboratoriais, a gente procura, no início do tratamento do adulto, tendo possibilidade, fazer a dosagem da glicemia, avaliar a função renal e função hepática, principalmente, no caso, principalmente dos idosos, ou de algum paciente que já tem algum comprometimento de base. Nesse caso, a gente vai precisar de ajustar a dose, principalmente das medicações endovenosas, medicamentos injetáveis. E esses exames, caso alterado no início do tratamento, eles podem ser repetidos a qualquer momento, de acordo com a necessidade clínica. Agora, sobre o controle bacteriológico, que seriam as baciloscopias de controle. O paciente, né, principalmente com a tuberculose pulmonar e com a presença de escarro, ele deve ser submetido ao teste bacteriológico todos os meses, as baciloscopias dele. E nesse teste, a gente vai realizar a realização da baciloscopia, nós vamos ver a presença ou não, positividade ou não. A gente espera a negativação da baciloscopia a partir do final da 2ª semana do tratamento. Porém, o paciente pode persistir com baciloscopia positiva sem que isso signifique falha terapêutica. Então, vamos dar algum exemplo de uma situação. O paciente com baciloscopia positiva no final do 2º mês do tratamento. Como seria a conduta? Nesse caso, a gente vai solicitar o teste rápido do paciente para poder avaliar a sensibilidade à rifampicina. Além da cultura, baciloscopia positiva solicita a cultura com teste de sensibilidade também. Se esse paciente veio como sensível à rifampicina, e principalmente se a gente está percebendo que o paciente está bem, a gente vai prolongar a fase de tratamento por mais 30 dias, e no final desses 30 dias, reavaliar com um novo resultado de teste de sensibilidade, né? Se esse paciente, logo inicialmente, foi feito e veio o teste de resistência positiva, a gente vai encaminhar já ele direto para referência terciária. Após o resultado da sensibilidade, então, após esses 30 dias, e a gente prolongamos mais 30 dias a primeira fase do tratamento, o teste de sensibilidade que a gente repetiu veio com sensibilidade às drogas, ou não tem resultado, mas principalmente o paciente está com boa evolução clínica, e a gente já vai pular para a fase de manutenção e vai fazer por 4 meses. Se esse paciente, após 30 dias que nós prolongamos,
a evolução dele não está satisfatória, né? Não tem uma melhora clínica com baciloscopia positiva, aspecto radiológico ainda por cima, evidenciando a atividade da doença, ele vai para uma referência também, ser encaminhado para a referência para uma nova avaliação. Então, lembrando sempre que esse paciente que inicialmente teve um exame bacteriológico positivo, ele deve ter pelo menos 2 baciloscopias negativas na fase de manutenção para comprovar a cura. Uma delas na fase de manutenção e a outra já no final do tratamento. E o controle radiológico. O controle radiológico ele vai ser importante para a gente poder acompanhar a evolução das lesões, principalmente em caso de tuberculose pulmonar com lesão inicial, né? Se o paciente não tem expectoração para controle bacteriológico, por exemplo, a evolução radiológica vai ser importante para poder nos ajudar a entender a melhora clínica ou não desse paciente. Bom, essa seria a parte do controle do adulto. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o controle da criança e do adolescente, que nós vamos ver que tem uma pequena diferença. Bom, as consultas consideram, a gente continua com o mesmo entendimento de acompanhamento clínico, bacteriológico e o radiológico. No acompanhamento clínico mensal, igual no adulto, nós vamos entender como que essa criança está evoluindo, principalmente a febre, ela melhora muito, a criança já na primeira semana, ela já para de ter febre, melhora muito rápido, ela costuma não ter essa intolerância aos medicamentos, igual o adulto, o ganho de peso é importante, principalmente para lembrar sobre, né, na recuperação do ganho de peso, o ajuste da dose com ganho de peso, como elas não apresentam muito efeitos colaterais, efeitos adversos e têm uma boa função hepática e renal já, né, a princípio, então os exames bioquímicos não precisam de ser feitos na rotina, a não ser que tenha alguma indicação específica, né? A lembrar de quem é que está cuidando dessa criança, se ela está sendo oferecido para ela o tratamento diretamente observável, lembrar que essa criança precisa também, a família precisa de se conversar com essa família e oferecer o teste para diagnóstico de HIV logo no início, ou então a qualquer momento, caso não seja possível realizar no primeiro mês, em qualquer momento, mas ele deve ser feito, e a avaliação da adesão ao tratamento é importantíssima nesse caso, e lembrar que ela depende de um adulto cuidando de um cuidador, né? Já em relação à baciloscopia, nós vamos ter uma diferença, porque raramente ela vai ser o exame, porque na criança ela não tem muito escarro, né? E às vezes com a dificuldade de expectoração e de fazer o teste bacteriológico, a melhora clínica e a melhora radiológica vão ser o principal critério para avaliação de cura desse paciente. Se essa criança tem escarro e tem facilidade de coleta, aí nós vamos fazer baciloscopias mensais, igual no adulto, né? Se acontece isso. E o controle radiológico, como a gente já falou, logo no início, no segundo mês de tratamento, repetir, se a evolução estiver favorável, ou se a evolução não estiver favorável, para afastar outras doenças. Evolução favorável, vamos repetir para confirmar essa melhora com a diminuição dos achados radiológicos iniciais. E quando não está favorável, nós vamos estar investigando uma outra doença que possa estar associada, né? Então, essa radiografia de controle deve ser feita no início e a qualquer momento, caso o médico assistente perceba essa necessidade. Bom, era isso, resumidamente, esse acompanhamento da criança, mensal da criança, do adolescente e do adulto.